Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhum conteúdo, nenhuma mensagem, deixe seu like, faça sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você irá ficar por dentro de tudo. Que você não possa perder nenhuma palavra de edificação, restauração para a tua vida. Deus te abençoe e até mais. Bom receber a irmã Norina aqui. A irmã Norina, para quem não conhece, ela é esposa do irmão Jonas. Esteve já com a gente aqui em alguns eventos, na virada do ano, né? Estava com a gente. E o irmão Jonas pensa num obreiro de valor, um homem de Deus, um homem temente a Deus, um pai de família. O pouco que eu conheço ele e aquilo que eu ouvi acerca do irmão Jonas, desde quando eu cheguei nessa terra, foi só coisas boas. E coisa assim de um homem de um caráter ilibado é o irmão Jonas. E o irmão Jonas, ele foi, a polícia de imigração UAS pegou ele nas 2 semanas atrás, 2 semanas, né, irmã Norina? Domingo retrasado, né? Ele foi buscar a neta dele aqui no Latinos e a polícia de imigração deteve ele. Ele não tem nenhum recorde, ficha limpa, não tem nada. E hoje à tarde ele me ligou, a gente conversou por muito tempo, ele está detido ainda aqui na Powerline, naquela Casa Rosa. E nós estamos em oração. Eu falei para a irmã Norina, a sua causa é a nossa causa, a sua briga é a nossa briga. A gente só não tem poder de autoridade de entrar lá e arrancar ele, mas nós vamos orar, nós vamos para o joelho. Falei com ela hoje à tarde, falei com ele também. E eu quero convocar a igreja. Nós vamos orar pelo irmão Jonas. E ele me explicou como é que está a situação lá dentro. Não tem nada bom lá dentro, né? Pessoas dando surto, entrando com sintomas de depressão, não podia esperar por outra coisa, claro, né, pela situação daquela, né? É um ambiente que não é bacana. E eu falei para o irmão Jonas, já Deus vai tirar o senhor daí. A Bíblia fala que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. E enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo. E esse anjo foi lá na prisão onde Pedro estava. E aquele anjo, a Bíblia diz que chamou Pedro e disse para Pedro, segue-me. E ele foi seguindo Pedro. Pedro saiu. No formato do irmão Jonas, eu acredito que Deus pode enviar um anjo? Pode. Só que Deus trabalha com princípios, regras, daquilo que Ele mesmo estabeleceu, como está em Romanos capítulo 13. Para Deus não quebrar aquilo que Ele mesmo estabeleceu para os homens como regra de princípio geral para todo mundo, Deus pode, ao invés talvez de mandar um anjo e tirar ele de forma teofânica, Deus pode tocar no coração do juiz que vai julgar a causa. E é bíblico, pastor? Bíblico também. Lembra de Êxodo, capítulo 2, versículo, se não me falha a memória, versículo 3 em diante? A Bíblia diz que Deus tocou no coração de 2 parteiras, e o nome delas era Sifrá e Puá. Faraó tinha dado uma ordem para matar todas as crianças do sexo masculino. Deus colocou um temor no coração das parteiras, que elas não fizeram como Faraó havia lhe ordenado, e não matou o menino. E quem era o menino? Moisés. Moisés não foi morto porque Deus colocou temor no coração daquelas parteiras. Ontem era quase meia-noite. Oramos por uma amiga nossa que mora em Miami. Anteontem, quase meia-noite, a gente orando por ela. E ela teve uma causa um dia antes, aqui em Miami. E a causa dela, todo mundo dizendo que já tinha perdido. E nós falamos, irmã Mel, vai na fé, olha nos olhos do juiz, vai na graça. Chegou lá o juiz, olhou para ela e falou assim, não vejo culpabilidade em vocês não, pode ou seja, sentenciou em favor dela. E eu falei, irmã, tem uma coisa que a gente não faz, nós aqui ninguém faz, é a ação de Deus. A gente consegue orar, correr, brigar, cansar, alegrar, entristecer, a gente consegue, menos uma coisa, fazer o que só cabe a Deus fazer. O que é que cabe a Deus fazer? O extraordinário. Porque o ordinário a gente faz, o natural a gente faz, mas o sobrenatural é só Deus que faz. Por isso, irmã Norina, a senhora agora ganhou um exército de oração. E eu estou crendo que o irmão Jonas vai contar um testemunho aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus.
Eu falei para ele, pode me ligar, Jonas. Liga quando o senhor quiser, me liga e nós vamos conversar, porque eu imagino que lá dentro deve ser uma tensão. Então quando você for orar, ora pelo irmão Jonas. Só lembrar do peixe, aquele que foi engolido. Você não vai esquecer, lembra daquele homem do peixe. Você vai lembrar, irmão Jonas. Deus, visita o irmão Jonas. Toca no coração do juiz. Toca no coração do doutor da lei. Fala doutor da lei. A gente tem que fazer oração específica. Tiago fala que tem oração que bate no teto e volta. O apóstolo Tiago fala, tem oração que são oração vãs. O que é oração vãs? É no sentido figurado da palavra. Oração que não tem propósito. Pastor, mas toda oração tem propósito. Tem, mas tem que definir. Tem um livro que até recomendei, algumas pessoas leram aqui, que é o livro da quarta dimensão, sobre o poder da oração. E o autor também fala nesse livro o que Tiago fala sobre direcionar a oração. Vai orar para Deus trabalhar na lei? Que lei? No coração do juiz? Qual juiz? De quê? Está orando para Deus trabalhar. Você quer ver uma oração genérica? Deus, me dá uma casa. Aí Deus dá uma casa para a pessoa a 500 milhas daqui. Aí ele fala, não, foi o Satanás que me deu essa casa. Eu não queria essa casa aqui tão longe daqui. Pediu casa, não falou onde. Pede para Deus um carro. Aí pega uma lata velha aí com a transmissão arrebentada, cai nos pedaços. Ainda põe um adesivo atrás, presente de Deus. Não, irmão, não tem negócio de presente de Deus nisso não. A gente tem que ser específico nas orações. Então é falar, Senhor, entra nessa causa, no meu filho, na minha filha, no meu marido, na esposa, naquela situação. É especificar, é dar nome, sabe? Quando você começa a dar nome, muitas coisas começam a acontecer. E o nome do Senhor, Ele é glorificado. Todas as orações vão ser respondidas que todos nós fazemos. Nem todas virão de forma rápida. Mas tem oração e jejum que você vai fazer hoje, ou que você fez semana passada, ou que você fez há um mês atrás, que Ele vai descer uma hora os céus vai abrir. Por que Deus não abre quando a gente faz? Porque às vezes não é que o milagre não está pronto, é que você não está preparado. Então, no formato geral, quando você for orar, especifica a oração, coloca detalhes na oração. A oração, ela tem que ter níveis daquilo que você vai levar. Como que você vai orar? Primeiro, você entra na oração reconhecendo os seus erros e pecados. 5 níveis da oração. Se você ora assim, ó, Senhor, cheguei na igreja, Senhor, amanhã eu tenho que pagar a conta, Deus, meu carro, essa oração é oração vã. Desculpa, essa oração é oração de tolo. A oração que Jesus ensina, tanto a do Pai Nosso e a oração dominical, a oração que os discípulos e até os apóstolos fizeram isso, tem uns níveis de oração. Primeiro nível, reconheça os seus pecados. Senhor, eu sou pecador. Pai, eu entro na tua presença, reconheço os meus erros diante de ti. Segundo nível da oração, de você reconhecer a grandeza de Deus na sua oração. Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Adonai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu tens o controle na palma da mão. O Senhor pode todas as coisas. Segundo nível. Terceiro nível da oração, gratidão, ou gratidão ou petição, mas é melhor a gratidão primeiro. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós, por tudo que o Senhor tem feito em mim, por eles e por nós. Singular, plural, unidade e na coletividade. Lembra quando Jó orava pelos amigos? O que Deus fez com Jó? Deus dobrou tudo o que ele tinha. Deus enriqueceu Jó. Oração da coletividade. Quarto nível da oração, a petição. A petição, ela vem no quarto nível. Não é já entrar pedindo. Então, lá na frente, no quarto nível, você vai pedir: Senhor, reconheço que tu és grande, eu sou pecador, sou grato por tudo que o Senhor tem feito por mim. Aí você entra: eu preciso da tua ajuda, Senhor, nessa causa, nessa situação, aqui, ali, na casa, família, emprego, dinheiro, conta para pagar. Aí você que vai orar, aí é a voz do coração. E o último nível, fecha agradecendo a Deus: Senhor, eu descanso em ti, eu coloco nas tuas mãos, porque eu reconheço que pela fé, no mundo espiritual vai acontecer em nome de quem? De Jesus. O que você não pode é ajoelhar para orar e levantar mais preocupado do que quando você orou, porque isso mostra que você não teve fé com quem você falou. Pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Jesus, ele fala assim, ó, lança sobre ele.
os que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos. Faz o quê? Joga sobre ele o quê? O fardo. Fardo é aquilo que é pesado. Quando Pedro escreve em 1 Pedro 5,7, está na Bíblia, 1 Pedro 5,7, o que o apóstolo está ensinando para nós ali? Ele está dizendo: lance sobre ele toda a sua ansiedade. Por isso que quando você vai orar, oração é diálogo. Quando só você fala, é monólogo. Se você fala e você para ouvir, é diálogo, é duas pessoas conversando. As nossas orações têm que ser direcionadas. Quando você for orar, direciona a oração. Senhor, entra nesta casa, nesta causa, nessa família. Eu reconheço, eu preciso da tua ajuda. Tu és Senhor, tu és poderoso, tu és grande. Senhor, tu és dono do ouro e da prata. O Senhor tem o controle na palma das mãos. O Senhor controla o universo pelo poder da sua palavra e controla todo o universo na palma das tuas mãos. Um Deus que controla o universo pelo poder da palavra. E tem Isaías diz que ele chama as estrelas pelos nomes. Não, imagina se ele chama as estrelas pelo nome. Um probleminha meu e seu. Pastor, mas que é isso? Ele tem uns mistérios de resolver. Tem coisa que vai resolver rápido. Tem coisa que vai demorar um pouco menos. Tem coisa que vai demorar um pouco mais. Como nós vamos saber? Mistérios de Deus. E como que eu vou selar isso, pastor? Jeremias ensina para nós. Jeremias 33:3. Jeremias diz assim, ó: clama a mim, ele, e responder-te-ei. Resposta: coisas grandes e ocultas. Por que Jeremias fala coisas ocultas? Sabe para que é? Para confundir Satanás. A Bíblia diz assim, ó: porque dele e para ele são todas as coisas. Olha o que Jeremias está dizendo: clama a mim, responder-te-ei. Coisas. O que é coisas, pastor? Coisas é um artigo indefinido. Coisa é coisa. Então, tem coisa que você vai falar na boca. Tem coisa que você não vai falar na boca. Você vai ficar na mente. Oração e espírito. Tem oração que você vai fazer em espírito. Senhor, entra naquela situação. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão para nos tragar. Satanás consegue pegar o passado, o seu e o teu presente, mas ele não consegue pegar o futuro, porque ele não é onipotente. Então ele trabalha com o presente e com o passado. Tudo que você fala, o Satanás pode pegar para gerar, para materializar contra a sua vida. Se você pensa, não tem como, ele não tem como entrar na sua mente. Ele tenta entrar. Por isso que a batalha sua não é com o corpo. A batalha do diabo em mim, com você, é com a mente. Você nunca vai ficar com depressivo por conta do pé, da mão, do braço. É na mente. Paulo diz assim, ó: guarda a tua mente. Jesus disse em Romanos 12, diz assim, ó, que a gente tem que renovar a mente. Para ter a mente de quem? De Cristo. A batalha nossa é aqui, irmãos, ó. É o diabo que entrar no seu sonho de dormir, para te confundir durante o dia, te perturbar durante o dia, te dar sonho de pesadelo, uns pesadelos doidos, um sonho esquisito. Aí durante o dia ele fica martelando sua mente. Se você não tiver a mente em Cristo, você se perturba. Por isso que tem oração que é em espírito. Pastor, mas oração em espírito Deus escuta? Escuta. E uma pessoa que é mudo, como é que Deus não vai escutar a oração dele? Escuta, claro que escuta. O espírito está aqui dentro. Então às vezes a nossa oração tem que ser direcionada. Agradeça, pede, reconheça os teus pecados, entenda que você é dependente de Deus, dependente total de Deus. O carro que você tem, a casa que você tem, a comida que você come, a roupa que você veste, tudo que você tem não é fruto da sua inteligência, da sua sabedoria. Não. Atribua tudo isso a Deus. Tudo a Deus. E Ele vai cuidar de você. Ele vai continuar cuidando de nós. Você pode dizer amém? Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei. Coisas. O que é coisa? Por que Jeremias não explica coisa? Sabe por que Jeremias não especifica coisa? É para confundir o diabo. A mesma Bíblia diz o quê? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A língua estranha que o crente fala é uma língua que o diabo não consegue entender. É uma língua do céu. Quando o crente é batizado com o Espírito Santo, que fala línguas espirituais, a língua do céu, é o único idioma que Satanás não consegue entender. Então a nossa maturidade espiritual vai depender do seu posicionamento cristão. Essa quinta-feira é quinta de guerra, é quinta de milagre, é quinta de poder.
Quando você for orar, ora pedindo, com sabedoria. Senhor, trabalha nessa causa. Se não for dar nome, fala em Espírito. Senhor, vai naquela situação. Eu preciso da tua ajuda. Entra com ação de provisão. Provisão é uma coisa, providência é outra coisa. Milagre são 3 coisas diferentes: provisão, providência e milagre. Provisão, coisa rápida. Providência, milagre urgente. Milagre é resposta de oração antiga que chegou para resolver o problema. Então, se você está orando pedindo provisão, Deus vai mandar coisa só para coisa rápida. Senhor, manda uma provisão. A provisão já fala, ela é algo que vem antes da visão. A providência, pastor, o milagre. Então são níveis que a gente vai entendendo, você vai absorvendo, você vai falando, você vai orando. E quem vai decifrar isso em você? O Espírito Santo de Deus. Tudo que você orar, toda vez que você orar, você vai orar dizendo: amigo Espírito Santo, entra, me ajuda, me direciona, me guia, me fortalece, me renova. Lembra do hino da Damares? Consolador mora em mim. Por que consolador? Porque quando Jesus foi aos céus, o que ele disse? Eu vou ao Pai, mas eu vos deixarei, vos darei ou deixarei, dependendo da versão bíblica, o Consolador. Consolador é a fusão de 2 palavras, o que consola a dor, porque ele sabia que você teria dores, sabia que você passaria por dias difíceis, saberia que você passaria por dias complicados, só que sozinho você não ia aguentar. Como você não ia aguentar, o que Jesus fez? Eu vou deixar quem vai te ajudar aqui embaixo. E quem é? O Consolador, o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Com os olhos fechados, você vai fazer uma oração sincera, não que as outras não tenham sido. Sentado do mesmo jeito que você está. Se você não quiser falar, pode orar até em espírito e coloca na sua mente. Um milagre só. A Bíblia diz que aquilo que a gente pede com fé, crendo, recebereis. Então você vai falar um milagre. Senhor, eu queria 10, não, fala um. Fecha os teus olhos. Senhor, a Bíblia diz que quando clamamos embaixo, os céus movimentam em cima. Não é a terra que movimenta os céus, é os céus que movimentam a terra. Nós estamos, ó Pai, numa campanha de quinta, de julho, do mês de julho, no meio do ano, Senhor. Muitos já conseguiram o que queriam, outros nem chegou a 10%, Senhor, por conta de lutas, dificuldades, situações. Mas independente de resultados de terra, cá estamos nós com as mãos erguidas e com a voz para te adorar. E queremos dizer: Senhor, entra com provisão, providências ou milagres urgentes, dependendo da necessidade dos teus filhos. Entra com ação de resposta nesta casa, nesta causa. Destrava o que está travado. Entra, Pai, no coração do juiz, do desembargador, do doutor da lei, daquele médico. Entra no corpo deste homem, desta mulher. Nós repreendemos toda bactéria, toda inflamação, repreendemos todo mal, refutamos pela fé, e em nome de Jesus, que ainda no mês de julho, e ainda esse mês, iremos ter testemunhos de milagres para contar, e o teu nome será glorificado, em nome de Jesus. Diga amém. Diga aleluia. Diga, Senhor, shalom. Diga shalom. Agora abre sua mão assim. Sabe o que é shalom? Eu vou profetizar sobre a sua vida, sobre a sua mão aberta. Shalom é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu profetizo sobre a sua vida no mês de julho, shalom. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Que as coisas voltem ao lugar, que os milagres voltem para a sua casa, e que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Fecha a tua mão, pega essa palavra. Se você pode, dá um grito de glória, dá um grito de aleluia. Exalte o nome do Senhor Jesus. Canta isso, a gente já ouviu a palavra, isso. Só porque estás comigo, canta, se você sabe, adore o nome de Jesus. Posso clamar. Diga
as ondas de um bravo mar. Oh, Espírito Santo. Eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu queria que você aplaudisse bem forte a Deus. Vamos receber o pastor Gledson. Vem cá, meu amigo, em nome de Deus. Ele tem a liberdade de pregar, de ser bênção para a sua vida. Abra o coração e recebe tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus nessa noite. Amém. Glória a Deus. O povo está forte, o povo está animado, o povo está com expectativa em Deus nessa noite. Eu creio que o Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas. Eu quero pedir você para abrir as vossas Bíblias, que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, verso de número 4. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, verso de número 4. E eu quero aqui fazer uma pergunta para você. Como está você hoje? Como começou esse dia? O seu dia iniciou bem? Como iniciou o seu dia? Como iniciou a sua semana? Como iniciou a sua semana? Só você e Deus agora. E vou mais além. Como iniciou o seu mês? Como está esses primeiros dias desse mês de julho? Como está procedendo as coisas? Como as coisas estão acontecendo? Abra sua mão que eu quero profetizar na sua vida agora. Não vai terminar o seu dia como começou. Não vai terminar essa semana como começou. Não vai terminar esse mês como começou. E eu vou muito mais além. Eu vou profetizar na sua vida que o seu ano não vai terminar como começou. Talvez os primeiros meses desse ano tenham sido dias difíceis. Talvez tenham sido dias de luta. Talvez tenham sido dias tempestuosos. Mas eu quero liberar uma bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque assim diz o Senhor: bem sei eu os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz, pensamentos de paz e não de guerra. Planos de bênção e não de lutas. Eu quero dizer para você: mantenha a sua expectativa em Deus. O seu ano, o seu mês, a sua semana não vai terminar como começou. Será que você pode dizer: eu tomo posse? Amém, glória a Deus. A palavra do Senhor que diz assim: no dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhes havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: pelo que chorava e não comia. Verso de número 8, para mim finalizar. Então Elcana, seu marido, lhes disse: Ana, por que choras e por que não come? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no primeiro capítulo do profeta Samuel, capítulo de número 1, verso de número 4, aqui a Bíblia vem narrando acerca de uma família e acerca de 3 personagens: Elcana, o senhor daquela família; Penina, uma das esposas; e Ana, a outra esposa. Só que a Bíblia diz que uma dessas esposas de Elcana
ela não gerava filho. Ela ainda não poderia ter filho. Mas a Bíblia fala que todos os anos Elcana saía, juntava mulheres, as duas esposas, juntava os filhos de Penina, meninos e meninas, e subia até Siló para ali oferecer sacrifício ao Senhor. Mas a Bíblia diz que mesmo Elcana indo todos os anos, anos após anos, tinha algo errado na sua casa, tinha algo errado na sua família, e é disso que vamos falar aqui. A Bíblia fala que ele ia, sacrificava e pegava uma porção e dava a Penina, os seus filhos e filhas, porque era muito normal quando um pai de família, um sacerdote de um lar, ia sacrificar ao Senhor um animal. Era muito comum tirar parte da carne daquele animal, depois que era sacrificado, entregue ao Senhor, tirar uma porção daquela carne e ali depois eles se alimentar daquela porção. Era um ritual, era algo sagrado que eles faziam quando ia sacrificar ao Senhor. E a Bíblia fala que o Senhor, Elcana, dava para Penina e os seus filhos e filhas, mas porém para Ana, que não podia gerar filhos, ele dava a porção dupla, mesmo sabendo que Ana não poderia gerar filhos, porque Deus havia deixado Ana estéril. E aqui vem a primeira lição para a minha vida e para a sua vida diante do Senhor. Mesmo nós não podendo gerar no tempo que Deus determinou para nossas vidas, todos nós, como os filhos de Deus, o Senhor não nos trata diferente diante das nossas debilidades. Eu quero dizer para você que tem pessoas, talvez, aleluia, em algumas determinadas áreas da vida, que fica ali zombando das outras pessoas, seja ministerialmente, seja na família, um irmão que é mais próspero que o outro, um filho que é mais inteligente que o outro. Pois eu quero te dizer, diante do Senhor, Ele não nos trata um diferente do outro. Talvez tenha alguém aqui nesta noite que se sente menor que alguém. Talvez tenha alguém aqui que tem um complexo de inferioridade. Ah, mas eu não sou tão importante para o Senhor, porque eu não louvo como a pastora Andriela louva, eu não toco como o evangelista Diego toca, eu não prego como o pastor Carlos Maia prega. Mas eu quero dizer para você, diante do Senhor, o Senhor não te trata por não tocar como um músico, por não cantar como um cantor excelente na presença do Senhor, porque todos nós na presença do Senhor somos filhos. Todos nós somos filhos, o Senhor não nos trata por diferente. Porém, Elcana, este homem, não tratava aquelas duas mulheres, não tinha um tratamento especial para Penina, mas também não tinha um tratamento especial para Ana, porque ele não via diferença entre elas. Sabe por que Elcana não tratava elas diferente? Porque ele a amava. Mesmo ela não podendo gerar e nem produzir como a outra, ele a amava. E eu quero dizer para você, o Senhor nos ama por igual. Não há diferença diante de Deus, não tem o predileto. A única diferença que tem é entre a forma que eu estou agindo diante do Pai e a forma que talvez outra pessoa está agindo. Isso sim, o Senhor trata por diferente. O Senhor não vai tratar aquele que está cometendo atrocidade, um pecador que está fazendo coisas horríveis, matando, prostituindo, fazendo tudo, e aquele que está servindo ao Senhor. O tratamento é igual. O amor é o mesmo, mas o tratamento é diferente. Isso aí não adianta a pessoa pensar que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, que o Senhor, não, Deus, Ele ama a gente incondicionalmente.
Deus ama o pecador, mas Deus não ama, Deus odeia o pecado. Ele abomina o pecado. Amém? Este homem aqui, porém, não tratava a sua esposa diferente. Mas a Bíblia diz que Penina se tornou uma rival de Ana dentro daquela casa. Ela se tornou uma rival de Ana dentro daquela família. E a Bíblia diz aqui que Elcana dava a porção dupla para Ana. Ele não tratava ela diferente. Mas a Bíblia diz que e sua rival provocava excessivamente para irritá-la. Porquanto o Senhor havia cerrado a sua madre, Penina usava aquilo que Ana não tinha para a provocar, para irritar ela, para fazer com que aquela mulher viesse a sofrer. E eu quero dizer para você, o inimigo das nossas almas, ele tem usado muito isso nos dias atuais para fazer o quê? Para focar os nossos olhos naquilo que nós não temos, para nós não valorizar aquilo que nós temos. Pastor Gladson, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu estou precisando. Eu não sei, mas o Senhor sabe, e o Senhor também quer ouvir da sua boca nessa noite. O Senhor quer ouvir na sua boca o que você precisa. Deus pode fazer um milagre. O Senhor sabe o que eu preciso, Ele pode enviar o meu milagre. Ele pode. Mas quem precisa, busca. Quem precisa, guerreia. Quem precisa, luta. Quem precisa, insiste. Às vezes o Senhor está esperando apenas um posicionamento de cada um de nós para que Ele possa nos entregar o milagre. E o que tenho eu agora para eu poder não olhar para aquilo que eu não tenho, para poder valorizar o que tenho? O tempo. Tem muita gente condicionando a sua felicidade, destruindo a sua família, porque está focado lá naquilo que não tem e está desperdiçando, sacrificando, afundando, irmão Diego, destruindo aquilo que tem. Porque o que nós temos hoje é o presente. O presente foi nos dado para nós poder aproveitar, desfrutar ele hoje, agora. Pastor Gladson, mas eu estou precisando de um milagre urgente. Ok, mas até esse milagre chegar, o que você vai fazer? Você vai desistir da vida? Você vai interromper a felicidade dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, por causa que aquele milagre ainda não chegou? Nós somos tendenciosos a valorizar aquilo que não temos, aquilo que almejamos, colocamos os olhos naquilo que ainda vai vir e tiramos os olhos daquilo que nós já temos. Pastor Gladson, mas eu estou enfrentando uma situação dificílima. O meu caso é complicado, mas o caso de Ana também. A ótica humana era irreversível. O inimigo tem usado pessoas para tentar usar aquilo que nós não temos. Talvez as nossas falhas, mas algo muito me chamou a atenção aqui. Que a Bíblia fala aqui que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Então eu quero dizer para você, porque o Senhor diz assim, a palavra dele diz que o que eu abro, ninguém fecha, e o que eu fecho, ninguém abre. Da mesma forma que Deus fechou, Deus pode também abrir. Da mesma forma que Deus permitiu você de estar vivendo essa situação, é o mesmo Deus que pode reverter a sua causa, reverter essa circunstância e fazer com que o novo tempo chegue para você. O mesmo Deus que permite Ana não gerar é o mesmo Deus que pode provocar em Ana agora o dom de gerar. O mesmo Deus que permite a luta chegar na minha vida é o mesmo Deus que pode arrancar a luta da minha vida. O Deus que me permite cair é o mesmo Deus que pode me levantar. Mas só depende de uma coisa: de mim e de você. Como devemos agir diante de certas situações?
O mais importante, o que eu tenho que fazer, quando eu estou dentro de um cenário, ou dentro de um vento, ou dentro de um vale, não é tão importante o que eu tenho que fazer, é o que eu não posso fazer. Muitas pessoas ficam focadas no que eu tenho que fazer, mas se preocupa que mais importante do que eu tenho que fazer é o que eu não posso fazer quando eu estou no vale, quando eu estou na luta, quando eu estou na guerra. Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele tem que levar munição, ele tem que levar armamentos necessários para quando precisar ele venha usar. Então, se eu estou na guerra, eu tenho que fazer o quê? Me municiar. E eu quero profetizar sobre a sua vida que o Senhor nessa noite vai te dar munição, que o Senhor nessa noite vai te revestir com a armadura. Você vai conseguir resistir a este vento, você vai conseguir resistir a essa situação, você vai conseguir resistir a esse processo. Porque tem muitas coisas que nós passamos na nossa vida que é um processo. É como uma escola que um aluno vai e começa o professor ali no primeiro ano a dar as tarefas, e quando em determinado momento agora chega a prova, o processo que nós estamos nele é o tempo que o Senhor determinou para que agora, se você se comportar bem, se você se posicionar da maneira que o professor espera, eu quero dizer para você que vai chegar a aprovação, vai destravar, a cura vai chegar, o milagre vai bater na sua porta, assim como a notícia ruim chegou, o Senhor também vai colocar ela para ir embora. Cadê você que crê nessa noite? Eu creio que a minha semana vai terminar diferente. Eu quero dizer para você, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, porque o Senhor está movendo algo ao teu favor. E a Bíblia diz aqui, no verso de número 7, diz assim: e assim ele fazia de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. A sua rival a irritava. A sua inimiga a irritava, a provocava, chamava a atenção dela. E eu quero dizer para você o que nós não devemos fazer no dia da dificuldade, no dia da luta, no processo que nós estamos nele, é prestar atenção nas irritações que o adversário tem lançado na nossa vida no decorrer do processo que nós estamos nele. Muitas pessoas perdem a bênção, retarda o processo, prolonga a luta, porque no meio do caminho o adversário usa alguém, usa algo, lança um obstáculo, lança uma seta, um dado inflamado no nosso caminho para fazer o quê? Para nos tirar a atenção. Porque aqui a sua rival, todas as vezes que ela subia junto com Elcana, a sua rival a provocava. E eu quero dizer para você, enquanto nós estivermos aceitando a provocação, nós não vamos ouvir e receber o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Precisamos deixar de olhar para as distrações no decorrer do percurso. E o adversário, ele é mestre em lançar uma cortina de distrações, de obstáculos, de coisas bobas. Tem gente perdendo tempo, tem gente perdendo a caminhada. Já era para estar lá na frente, evangelista Diego, mas parou à beira do caminho porque está olhando as irritações que o adversário tem lançado no processo que ele está. E muitas pessoas não só retardam, mas também param. E a Bíblia fala que todas as vezes que ela ia ao templo, todas as vezes que ela ia buscar ao Senhor, na casa do Senhor, o inimigo tentava parar ela. Porque quando uma pessoa chega irritada na presença do Senhor, nervosa, distraída, ela não alimenta do que é servido na mesa.
Quando você vem irritado, preocupado, angustiado, distraído com aquilo que o adversário tentou fazer, ela nem fez, ela todas as vezes ela irritava, ela tentava irritar, ela tentava provocar, ela tentava distrair, e é isso que o adversário quer fazer. Você acha que você vai vir simplesmente na quinta-feira num culto faia, num culto de poder, num culto de milagre, e o adversário vai ficar de braços cruzados, olhando você na segunda, olhando você na terça, olhando você na quarta, e não vai tentar parar você, não vai tentar distrair você, para que você não esteja aqui glorificando e adorando ao Senhor? E todas as vezes que ela ia à casa do Senhor, a sua rival a irritava. Pelo que chorava e não comia. Olha o que acontece quando alguém olha para as provocações do adversário. Nós começamos a colocar as provocações, os obstáculos do adversário maior do que o que nós podemos confiar nele e receber dele. Você começa a colocar os teus olhos nas provocações e você começa a se prostrar emocionalmente, baixar a sua autoestima. E quando você baixa a sua autoestima, você deixa de exercitar a fé em Deus. E quando você não usa a sua fé, você perde para o adversário, você está no campo dele. Então eu quero dizer para você, todas as vezes que o adversário lançar algo contra a sua vida, contra a sua família, que você estiver vindo para a casa do Senhor, eu quero te dizer para você, não tire os seus olhos dos céus, porque os céus têm poder sobre a terra, mas a terra não tem poder sobre os céus. Nós somos governados por aquilo que é estabelecido lá em cima, e não por aquilo que é estabelecido aqui na terra. Ei, esta mulher tinha um decreto sobre a sua vida, ela não poderia gerar, mas eu quero dizer para você que o Deus dessa quinta-feira é o Deus que revoga decretos. Uma condição daquela mulher não define a vida dela. Uma condição que nós estamos não vai definir a nossa vida. Não pode. Não pode definir a nossa vida. Não pode definir a nossa história, não pode definir a nossa família. Tem muita gente em uma condição hoje que ele está prostrado, chorando, e quem chora não come. Tem muita gente igual Ana, chorando muito e comendo pouco. Chorando muito e comendo pouco. Porque quando eu lembro só de chorar, eu não faço aquilo que eu deveria fazer. É proibido chorar? Não. Mas eu quero dizer para você aqui, isso era sagrado, fazia parte do sacrifício. Você tinha que se alimentar também. E Ana, todas as vezes, a Bíblia fala que Elcana dava para ela a porção dupla. Mas a Bíblia não fala que Ana comia a porção dupla. Aí que está o mistério. E Ana ouvia as provocações de Penina e só chorava, mas não comia. Pois eu quero dizer para você, todo domingo e todas as quintas-feiras o banquete está sendo servido. O Senhor tem derramado alimento poderoso, o Senhor tem derramado o alimento dos céus. É o alimento é quem vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. Ana só chorava, mas não comia. Pois nesta noite eu quero profetizar na sua vida que a partir de hoje você vai vir e vai comer, você vai vir e vai se alimentar, porque o alimento que é derramado dos céus é que verdadeiramente vai provocar em mim e em você a graça para poder gerar. Nós precisamos gerar vida. Nós precisamos gerar alegria onde a gente estamos. Nós precisamos gerar comunhão onde nós estamos. Nós precisamos gerar amor aonde nós estamos. E a Bíblia diz que Ana não comia e só chorava. E no verso 8, engraçado que esse marido, a gente tem que aprender demais com esse homem.
Então Elcana, seu marido, lhes disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Esse homem aqui nesse momento, ele deu um start na mente de Ana. E às vezes nós estamos precisando de um start na nossa vida. Alguém que nos dê uma palavra de direcionamento, uma palavra de clareamento. Porque às vezes estamos lutando guerras que não precisa ser lutada. Às vezes estamos enfrentando o processo que nós não precisamos enfrentar. A Bíblia diz aqui que ele vai fazer uma pergunta: por que, Anas? Por que, mulher, que você só chora e não come? Você está fazendo o que você não poderia fazer e está deixando de fazer o que você tinha que fazer. O alimento está sendo servido e você, nenhuma vez você alimentou dele. Nenhuma vez você comeu do que foi te entregue. Eu te dou todas as vezes que nós vem aqui porção dupla. Tem pessoas que está parado, está estagnado porque não tem tomado posse da porção dupla que os céus têm derramado. Cadê você nessa noite? Eu quero derramar essa palavra sobre a sua vida, profetizar na sua casa, que a porção dupla a partir de hoje, você vai tomar posse dela. Você não vai perder a oportunidade do que os céus têm derramado para você no templo. Todas as vezes que você vem aqui para entregar, o Senhor tem algo para te devolver. Mas eu quero dizer para você que tem pessoas que o Senhor tem dado porção dupla, mas eles só choram, mas não come. Quando Ana ouve o que o seu marido disse, ela pensa: Ana, você só chora, mas você não come. Você não deveria estar chorando, mas você deveria estar comendo. Você está focado naquilo que você pode fazer e naquilo que você não devia fazer. Eu quero dizer para você: ei, preste atenção. É tempo de sacrifício, mas também é tempo de milagre. É tempo de luta, mas também é tempo de resposta. É tempo de perseguição, mas também é tempo de milagre. Eu quero dizer para você: ei, os dias estão difíceis, mas eu quero dizer para você que Deus manda a resposta. É no meio do caos, é no meio da dor, que o Senhor vem ao teu encontro e te promove, aleluia, o milagre. Ele vai falar para ela: você só chora e você não come. E por que estás com o coração triste? Quem chora com o coração? Quando a gente se prostra emocionalmente, quando a gente nos deixa nos distrair pelas afrontas, pelas distrações do adversário, a gente perde a paz ao ponto de não querer comer, ao ponto de não querer levantar, porque a gente cai. O desânimo chega. A vontade de desistir é maior agora, porque agora eu já não mais tenho certeza que Deus pode fazer na minha vida. Mas eu quero dizer nessa noite para você que essa noite é noite de você reviver a certeza que o Senhor vai te dar uma unção nova, uma porção dobrada, e a sua fé nesta noite vai ser restituída e o nome do Senhor vai ser glorificado. Você não vai parar. Até aqui Ana não gerava, mas quando ela ouve isso aqui, ela estava com o coração triste, ela estava chorando e ela estava prostrada. Depois que Ana ouve isso, dá um start na mente de Ana, e Ana, após ter comido e bebido, levantou-se Ana. Tem que comer. Você tem que se alimentar, você tem que tomar posse desse alimento aqui. Você tem que se abastecer do alimento servido no templo, do alimento servido pelo Senhor. Agora ela, ouviu o que Elcana falou. Ela comeu, porque ela comeu e se levantou. O alimento é quem nos põe de pé. O alimento é que nos mantém firme. O alimento é que nos dá constância.
O alimento é que nos dá resistência. Resistência para quê, pastor Gledson? Resistência para poder suportar um pouco mais até o milagre chegar, até a vitória raiar, até o dia perfeito chegar na sua vida. Agora ela comeu. Depois de ter comido, ela se levantou. Pois eu quero dizer para você, sem alimento falta força. Sem alimento o emocional baixa. Sem o alimento a fraqueza se empodera da mente, se apodera do coração. Aí vem a angústia, aí vem o medo, e o medo nos paralisa, e já vem o pânico, e já vem também a desistência. Quantas pessoas querendo parar, pastor, querendo desistir. A resposta para você nessa noite: alimenta-se. Porque se você alimentar, você vai se levantar. Cadê você que estava pensando em desistir? Cadê você nessa noite? Eu quero profetizar: você não vai parar, você não vai desistir, porque o alimento é servido, e quando nós nos alimentamos, nós nos fortificamos no Senhor. E agora Ana vai, levanta. Ana se levanta. Quantas pessoas está precisando de um start assim como Ana teve naquele momento? Uma palavra pode mudar o caminho, a direção e a história de alguém. Uma palavra. Ana, aqui nesse momento, ela não mais preocupou com o que Penina falava, com as irritações, com as provocações. E algo muito me chama a atenção aqui, que engraçado, que Penina tinha filhos e filhas, mas não tem o nome de nenhum deles aqui. Não tem o nome de nenhum aqui, os filhos de Penina. Enquanto Ana estava aqui, passando por esse processo, sofrendo, chorando, prostrada, caída, os filhos de Eli, o sacerdote daquela época, estava pecando, estava transgredindo a lei do Senhor, estava fazendo tudo aquilo que o Senhor não queria que eles fizessem. Aí o Senhor os rejeitou. Só que aqui, aí Ana vai, se levanta, ela se alimenta, se levanta, e ela vai e fez um voto. E levantou-se Ana com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Pastor, quem está fraco não ora. Quem está fraco só chora. Quem está fraco não clama. Quem está fraco não pede. Quem está fraco não se posiciona. Por isso que é necessário termos um alimento constante, porque a fraqueza nos impede de orar. A oração gera comunhão, e a comunhão gera intimidade, e a intimidade gera resposta. O que estamos precisando nos dias atuais é intimidade. É intimidade com o Pai, é intimidade com o Filho, é intimidade com o Espírito Santo de Deus. E eu vou passar uma chave para vocês aqui hoje. Tem 3 dias, não é para me vangloriar, mas é para instruir vocês. Tem 3 dias que eu trabalho no serviço pesado, na demolição. Tem 3 dias, irmão Henrique, que eu estou na água e no pão. Não é para me vangloriar diante da igreja e nem para querer me aparecer, não, que eu não preciso disso. Quem tem que aparecer é Ele. E eu vou dizer para vocês por que nós precisamos voltar à prática do jejum e a oração. Me abster, mortificar a minha carne para que o Espírito vivifique em mim. Eu coloquei algo diante do Senhor e falei: Senhor, eu preciso, Senhor, mas antes de eu receber, eu tenho que entregar.
Tem muita pessoa querendo receber sem entregar, pastor. Está errado, está tudo errado. Não entrega, por isso não recebe. Eu falei para o Senhor 3 dias atrás, hoje estão no 3º dia. Pão e água. Um Gatoradezinho, não só o que. Não, Gatoradezinho não. Tem Gatorade não, é pão e água. Falei, Senhor, eu preciso, Senhor, ouvir o Senhor bradar na terra, Pai. Quando foi no 1º dia, Deus me deu uma resposta. Quando foi no 2º dia, Deus me deu 2 respostas. Eu quero dizer para você, nós precisamos entregar para receber. Tem muitas pessoas que não recebem porque não entrega. Só quer pedir, tá igual o menino do buchão. Só pede, mas não entrega. Não se posiciona. Ana alimentou. Ana foi ali, se levantou. Ana prostrou, chorou na presença do Senhor. Agora ela chorou na presença do Senhor. Tem lugar para chorar então, pastor Gladys? Tem lugar certo para chorar. Se eu for lá agora e chorar diante do governador, talvez ele vai mandar o Weiss me prender lá. Olha lá, se eu não ganhar até umas borrachadas. Mas se eu chorar na presença do Senhor. Ana agora chora na presença do Senhor. E Ana faz um voto. Agora aqui que está a chave para as nossas vidas. Ana aqui ela faz um voto e ela fala assim: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, Senhor, eu vou ter esse filho, e na hora que eu desmamar ele, Senhor, eu vou te entregar. Não vai passar navalha no seu cabelo, ele vai estar no templo para servir o Senhor. O que o Senhor me der, Senhor, se o Senhor receber a minha oração, o que o Senhor me der, eu vou te devolver. Senhor, o milagre que eu preciso, Senhor, não é para mim, Senhor, mas é para glorificar o teu nome. Tem muita gente que não está recebendo o milagre, porque o que eles estão pedindo não é para glorificar o nome do Senhor. E quando alguém pede algo que venha glorificar, Senhor, eu quero que a minha empresa seja próspera, Senhor, mas eu quero que tudo aquilo, Senhor, que for feito na minha empresa é para glorificar o teu nome. A minha companhia, Senhor, eu quero que ela seja próxima, mas tudo que for feito ali eu quero para glorificar o teu nome. Tem muita gente, o apóstolo Tiago diz, assim como o pastor falou, tem muita gente que pede e não recebe porque pede mal. Ana entendeu aqui e Ana foi pedir ao Senhor: se o Senhor me der esse milagre, Senhor, esse milagre é para honrar o Senhor. Esse milagre é para glorificar o teu nome. Eu quero dizer para você nesta noite, você tem uma oportunidade, porque o Senhor te dá uma palavra de start, uma palavra de clareamento, de discernimento, para você mudar a forma de se comportar diante de Deus, para você mudar a forma de pedir diante do Senhor. O que eu vou pedir vai glorificar o nome do Senhor? Não, Senhor, eu não quero. Eu quero aquilo, Senhor, que o Senhor venha fazer na minha vida, mas para que o teu nome seja glorificado. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Ana começou esse capítulo chorando. Ana começou esse capítulo sendo insultada. Ana começou esse capítulo como uma vergonha, como uma mulher, porque uma mulher não poder gerar naquele tempo era uma vergonha, era uma desonra para ela. Mas ela começou de uma forma, mas ela terminou de outra. Eu quero dizer para você que esse mês para alguém aqui talvez começou de uma forma, mas vai terminar de outra. Talvez esse processo começou de uma maneira, mas ele não vai terminar da maneira que começou. Porque eu quero dizer para você, o nosso Deus é Deus que revoga causa. O nosso Deus é quem revoga diagnóstico, circunstância, situação. Eu quero dizer para você, Pedro estava no cárcere e Deus enviou o anjo porque a igreja orava. Eu quero dizer para você aqui, ei, aleluia, você não pode desistir. Um pai estava com a filha doente, prestes a morrer. Quando ele chegou diante da presença do Senhor e falou para Jesus: vem até a minha casa, já chegou um servo e falou: ela não está mais doente, ela morreu. Então agora o diagnóstico já é outro. A causa agora já é irreversível. Mas o Deus que pode reverter esta causa está aqui nessa noite. Feche os seus olhos. Eu quero que você peça ao Senhor nessa noite, mas você vai pedir de uma forma diferente. Senhor, eu comi o alimento,
Meu Deus, nessa noite a porção dobrada que eu estava desperdiçando todas as vezes que era servido para mim, Senhor. Agora o adversário não vai mais, Senhor, me distrair. Eu vou tirar os meus olhos das provocações, dos obstáculos, Senhor, e agora eu vou colocar os meus olhos em Ti. Que mesmo, Senhor, meu Deus, quando eu não poderia gerar, Senhor, mesmo no tempo, Senhor, que eu estava em uma condição que não poderia frutificar, o Senhor, mesmo assim, o Senhor cuidou de mim. O Senhor tem cuidado de pessoas aqui. E agora o Senhor muda a sua história. Agora você que era infrutífero, era improdutiva, agora vai produzir. Porque agora você vai pedir, você vai voltar ao Senhor e vai falar para Ele: Senhor, o que eu quero, o que eu preciso, Senhor, é que para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, nesta noite, ó Pai, meu Deus, trabalha na vida deste homem com uma ação de resposta. Que essa palavra seja a direção que esse homem estava precisando. Que esta palavra seja, Senhor, meu Deus, a direção que essa mulher estava precisando. Que esta palavra, Senhor, meu Deus, seja o remédio para curar alguém nesta noite. Meu Deus, a cura na alma, a cura no espírito e também a cura na carne, Senhor. Meu Deus, que esta palavra seja a resposta, Senhor, meu Deus. Seja a luz na escuridão para alguém. Talvez tenha alguém aqui, Senhor, que achou que não mais tinha jeito, o diagnóstico é o contrário. Meu Deus, o decreto agora é irrevogável, mas eu quero dizer para você que o Deus que muda, que revoga decreto, está aqui nesta noite. É o Deus que mudou a história de Ana, é o Deus que deu Samuel. Enquanto os filhos de Eli estava pecando, o Senhor ouviu a oração de Ana e falou: eu vou usar a necessidade dessa mulher para trazer um profeta que eu preciso. Eu quero dizer para você que o milagre que o Senhor vai provocar na sua vida, o Senhor vai fazer com que este milagre sirva a Ele, que este milagre glorifique o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, Deus usa a oração de alguém para suprir a necessidade até dos céus. O Senhor precisava de um novo profeta. Essa mulher precisava de um filho, precisava de uma resposta, precisava de um milagre. Cadê você nesta noite? O Senhor ouviu a oração, o Senhor atentou nos céus e enviou o milagre. Eu quero dizer para você, a sua história não está terminada. Aquele processo ainda não está perdido. Ah, mas o advogado falou que basta 1%. É de 1% mesmo, mas esse 1 ele pode ser definido por Jesus. Esse 1 pode ser definido por Deus. E ainda que o decreto seja mortal, ele ainda diz: Lázaro, sai para fora. Morte, aonde a morte falou que agora é meu, agora é minha, aqui eu ganhei a causa, você perdeu, bate em retirada, porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Quer resposta urgente? Coma, alimenta, se sirva. Quer milagre? Vote. Mas que o seu voto, que a sua petição seja para glorificar. O seu milagre que você precisa vai glorificar o nome do Senhor? Então eu quero dizer para você que assim seja na sua vida, que assim seja na sua família, e que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Adore o Senhor por um momento, isso. Nunca pare de lutar, não pare de aguardar. Pega o óleo para mim, por favor, isso. De lutar, em tempo. Você está numa guerra, então levanta a sua mão e adore o nome de Jesus. Nunca pare de adorar, libere a palavra. Oh, Espírito Santo, profetiza sem parar, o escape, o descanso, a cura, a recompensa. isso, sem demora. Pastora Dulcilene, me ajuda aqui também, por gentileza. Oh, Espírito Santo, nós vamos ungir as suas mãos. Eu, como pastor da Shalom, eu falei para a irmã Viviane, ela está no tratamento, nós estamos orando pela cura dela. Na condição de pastor, eu falei: sua guerra é minha guerra, é a nossa guerra.
Essa igreja está com a senhora. Nós estamos juntos. A nossa oração é conjunta, não é na unidade, é na coletividade. Eu creio que vai ter um testemunho para ser contado aqui, irmã Viviane, para a honra e glória, como foi pregado hoje, do Senhor Jesus. Pastor Gledson, vira aqui na minha mão isso, óleo. Você vai sair do seu lugar e você vai passar aqui. Não é parar, é passar. Você vai passar com a mão aberta, nós vamos ungir suas mãos. Salmos 90, verso 17. A Bíblia diz que aonde você colocar tuas mãos, Deus vai confirmar a obra das tuas mãos. Deus vai confirmar a obra das tuas mãos. Quem é o primeiro corajoso? Pode vir de lá para cá, isso, pode vir. Vem cantando, vem orando, vem celebrando, isso. Pode vir, vem isso, vem passando, irmã, isso. Milagres urgentes, 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 milagres urgentes. Milagres urgentes. Senhor, faça, Pai, a obra das nossas mãos. Materializa as obras das nossas mãos. Entra na causa do irmão Jonas. Senhor, milagre das nossas mãos. O milagre, vem, Júlio, isso. Oh, glória a Deus, vem, Júlio, isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, cumpra a obra das nossas mãos. 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 Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Isso. Vem celebrando, vem, oh glória, vem adorando. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Eu creio, irmã Simone, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, pastor Gledson, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, pastora Dulce. Eu creio, homem de Deus, em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio isso. Isso. O salmista diz no Salmo 90, no verso 17, que assim Deus confirmará a obra das nossas mãos. Oh glória, eu vou orar por você. Oh glória, liberar essa palavra da unção sobre a sua vida. Depois de uma palavra como essa que foi ministrada, meu irmão, pode sair daqui crendo, tomando posse do meu, do seu, do nosso milagre, pela fé. Mão aberta, a mão que você passou aqui na frente. Isso. Assim como o salmista diz no Salmo 90, verso 17, que o Senhor vai confirmar as obras das nossas mãos. Senhor, eu quero liberar uma palavra sobre a minha e as nossas vidas nesta igreja, que ainda no mês de julho, nós viveremos tempos extraordinários, milagres urgentes na nossa casa, família, e aonde nós passarmos, a tua presença estará conosco. Pai amado, já oramos e ministramos sobre a irmã Viviane, sobre o irmão Jonas, sobre cada vida que está aqui dentro nesta casa, e nós profetizamos por fé que viveremos e testemunharemos os feitos do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Diga: eu creio. Diga: eu tomo posse. Diga: o milagre é meu, pela fé, em nome de Jesus. Se você crê, adore aplaudindo, aplaude adorando, adora aplaudindo. Isso, canta, pode cantar com fé. Isso. Oh Espírito Santo, sobre as águas. Senhor Jesus, Tu és o Deus da minha Ele é o Deus da tua salvação. És o meu todo, oh Espírito Santo, minha canção e o meu louvor. Glória a Deus.